irmãos, feliz sábado a todos mais uma vez. É um prazer estar sempre aqui, é uma responsabilidade também muito grande. Sempre fico muito nervosa antes de entrar aqui. Apesar de anos de profissão, né, como educadora, isso não nos prepara para esse momento, né, de estar compartilhando a palavra de Deus com vocês. E nada melhor do que a gente conversar depois de um momento tão bonito aqui, né? Fiquei emocionada com a entrega, não é, que foi feita nesse momento de Maia, né? E é sempre uma cerimônia. Essa cerimônia de entrega, ela nos emociona muito. A mim emociona muito, porque é uma caminhada, é uma jornada que se inicia, né? E o nosso tema hoje fala exatamente sobre entrega. Nosso tema é mordomia, o 21º tema que está no livro Nisto Cremos, onde estão as nossas crenças fundamentais. E dentro do bloco de temas sobre vida cristã está mordomia. E mordomia tem, como eu falei para vocês, tudo a ver com entrega. Não tem como a gente falar sobre mordomia sem falar em entrega, porque a vida cristã, ela é isso, ela é uma entrega. A gente se entrega a Deus e se dá mais e mais a conhecer a Ele, não é? E a gente aceita Cristo em nossa vida. O mais interessante é que essa entrega, ela nunca acaba definitivamente. Toda vez que a gente se entrega a Deus, toda vez que a gente entrega aquilo que a gente é e entrega aquilo que a gente tem, na verdade, a gente vai percebendo, quando a gente vai entrando em comunhão com Deus, que essa entrega nunca é suficiente. E aí Deus vai mostrando para a gente que existem outras áreas que nós precisamos entregar. E a vida cristã é isso, é uma constante reafirmação de entrega ao Senhor, que vai se aprofundando à medida que o tempo passa e à medida que a gente se encontra mais e mais com Cristo. É o privilégio que Ele nos dá, de nos relacionarmos com Ele, de nos entregarmos e a cada momento entregarmos mais e mais. Porque Ele nos entregou tudo. A gente fala muito em graça, mas a graça, por trás dela, envolve uma entrega de tudo, do Filho. A entrega mais perfeita, a entrega mais completa. E a gente precisa ter isso em mente, senão a gente não entende mordomia. Vai ser mais um culto a respeito de mordomia que a gente vai sair sem compreender. Se a gente não entender que no centro de tudo está uma entrega completa, uma entrega total, a entrega do Filho de Deus, a entrega que tudo custou ao nosso Pai. E eu gostaria de convidar os irmãos nesse momento a abrirem suas Bíblias. A gente vai consultar alguns versos, tá certo? Fiquem com a Bíblia aí, sempre apostos. Primeira carta aos Coríntios, 1 Coríntios, no capítulo 3. Eu gostaria que a gente meditasse um pouco nesses versos. 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios 3, amém? Amém? Você que está em casa também pode acompanhar, eu acredito que esteja acontecendo alguma projeção aí na sua tela. Se não, pegue sua Bíblia, o importante é você estar com essa espada à sua mão, tá certo? Então, 1 Coríntios 3, a partir do verso 21, que o Senhor nos bendiga agora na leitura da sua palavra. 3, a partir do verso 21, diz assim: portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Continuando até o 2º verso do capítulo 4, diz assim, verso 1. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora,
Além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Essa palavra dispenseiro, ela sempre me atormentava na época da escola, eu não sabia o que ela significava. Mas ela é simples, o significado dela, ela diz assim: Deus está dizendo que nós somos o quê? Encarregados das coisas que Ele nos confiou. Veja, a gente vai começar a trabalhar alguns conceitos aqui que é importante que a gente tenha. A gente pensa que Deus nos deu tudo, não é? E na verdade o que Deus fez desde a criação foi compartilhar o que é dele com a gente. E compartilhou, obviamente, para o deleite do ser humano, mas também com uma responsabilidade. O ser humano, ele tinha a obrigação de cuidar, de administrar aquilo que Deus nos concedeu. E essa é a nossa responsabilidade hoje, é administrar. Nós somos encarregados de Deus da mesma forma que lá no início, na criação, quando tudo foi criado, o verdadeiro dono decidiu compartilhar com a gente a administração daquilo que nós temos. Até aí, tranquilo, né? Isso é ponto comum na maioria das pregações. O que aconteceu na cruz? Na cruz, aquilo que Adão e Eva, após o pecado, deram de bom grado para Satanás, não é? Entregaram ali para ele, Jesus reclamou para si aquilo que já era dele. É aquela história do menino, né, que constrói o barquinho, ele perde o barquinho, depois ele compra o barquinho de outra pessoa que encontrou o barquinho perdido. Essa é a analogia. Deus sempre foi o dono de tudo, mas a humanidade, de certa forma, foi sequestrada depois do pecado. E na cruz, Deus disse: agora é meu, de volta. Esse povo é meu. E esse povo é indicado para ser mordomo, encarregado das minhas coisas. Deus nos escolheu como encarregados das coisas dele. Segundo o dicionário Webster, né, o termo mordomo significa uma pessoa que é encarregada da administração da casa ou da propriedade de outra pessoa. Mas para a gente, o conceito de mordomia ele é muito mais amplo. Para o cristão, o conceito de mordomia ele é muito mais amplo. Eu vou trazer para vocês aqui o conceito que o livro Nisto Cremos nos traz, certo? Que eu achei muito bonito, inclusive. O que é mordomia? É a responsabilidade do ser humano por e pelo uso de tudo o que Deus lhe confiou. Tudo, irmãos. Vida, corpo, tempo, talentos e habilidades, posses materiais, oportunidades de serviço em favor dos outros e seu conhecimento da verdade. Veja a responsabilidade como é grande. Por que Deus fez isso? Para nos incomodar? Eu não quis ser administradora, não escolhi esse cargo. Não foi para nos incomodar. Cristo, ele, com esse sistema que a gente vai ver agora, o sistema chamado mordomia de uma forma geral, que todo cristão é mordomo, ele está nos preparando para responsabilidades maiores e eternas. Ele está nos preparando para o reino futuro. E se a gente consegue se responsabilizar por tudo que Deus nos deu aqui, então nós estaremos aptos para nos responsabilizarmos por aquilo que o Senhor nos delegou ou vai nos delegar no céu. Amém? É um grande privilégio, irmãos. É um grande privilégio. A mordomia, a gente sabe, ela é dividida em 4 áreas, né? 4 dessas áreas, elas são divididas, a gente chama de 4 T's, né? O T, em primeiro lugar, que seria o templo, o corpo. Entendam, nós, todo filho de Deus, ele é mordomo de si mesmo. Todos nós vamos dar conta a Deus daquilo que nós fazemos com o nosso corpo. Porque nós somos mordomos de nós mesmos. Veja que sério. Também temos o segundo T da mordomia, que é o
dos talentos. O Senhor nos dá dons. E a gente pode escolher utilizar esses dons para engrandecimento pessoal, ou a gente pode utilizar para o engrandecimento da causa de Deus. É uma decisão nossa. Mas foi o Senhor que, em princípio, nos concedeu. E nós precisamos usar com cautela, nós precisamos usar com cuidado. Também temos a mordomia do tempo. E esse é artigo de luxo. Tempo é artigo de luxo, ele não volta, nunca volta, o tempo nunca volta atrás. Então nós temos que aprender a utilizar o tempo de maneira sábia. E o tempo que Deus nos dá, Ele nos dá para que a gente aprofunde o relacionamento com Ele, para que o nosso caráter seja sempre desenvolvido segundo o caráter de Deus. O tempo que Deus nos dá não é para ser gasto de qualquer forma. E aí cabe uma reflexão aqui. Em que o seu tempo tem sido aplicado ultimamente? Quanto tempo você tem dedicado a isso aqui? Quanto tempo você tem dedicado a conhecer o seu mestre, que de bom grado te deu tempo de vida? E nós temos o último T, que nós consideramos o T do tesouro, né? Mas que eu vou me deter mais nesse tema, tá certo? É importante a gente começar o ano falando a respeito disso. Aquilo que o Senhor nos dá de posses materiais. A gente é muito desleixado com as posses que nos são concedidas. Muito desleixado. E Deus não quer que isso aconteça entre nós. Veja, o que aconteceu lá no Jardim do Éden, como foi, que sistema Deus usou para sensibilizar Adão e Eva com relação à função que eles tinham lá no jardim. Ele disse, olha, vocês têm o jardim inteiro para fazer o que vocês quiserem. E administrar, obviamente. Está tudo debaixo do domínio de vocês. Mas existe o quê? Uma árvore. Só ela. Só existe essa árvore. E nessa árvore você não vai tocar. Aí muitas pessoas pensam que a árvore estava ali só por um capricho de Deus, né? Deus queria provar as pessoas, queriam provar aquelas pessoas, obviamente Adão e Eva, e ele foi lá e colocou a árvore, simplesmente por colocar. E nada, irmãos, a gente precisa entender, nada que Deus faz, Ele faz sem propósito. Sim, era uma prova de obediência, era. Mas acima de tudo, essa restrição que Deus colocou sobre a árvore, era para que Adão e Eva lembrassem que Deus era o dono de tudo. E a autoridade final na terra era Ele. Portanto, se Ele disse, não toque aqui, não é para tocar ali. Porque aquela parte pertence a Ele. Entendem o raciocínio? Ele disse, olha, tem uma parte que você não vai mexer. É para o seu próprio benefício, é para você entender que você não é o dono. Você pode se encantar com as belezas do jardim, você pode achar que tudo agora é seu, mas não é. Calma. E eu vou deixar essa árvore aqui para você lembrar que você usufrui, mas você não é o dono. Você não é o dono do jardim, você não é o dono do planeta. Calma, né? Calma nos seus impulsos. É isso que Deus está tentando fazer quando Ele institui a arca, olha, quando Ele institui a árvore, certo? Só que acontece o que a gente já conhece a história, né? Adão e Eva pecaram, tiveram que sair do jardim, então Deus tinha que utilizar um outro meio de sensibilizar a humanidade. E foi aí que Ele instituiu o quê? O sistema de dízimos e ofertas. E esse sistema de dízimos e ofertas, ele é o sistema que vai sustentar todo o sacerdócio daí em diante. Do momento, né, em que o povo de Israel se estabelece em diante. E Deus, Ele continua a mostrar que esse sistema é válido também quando o próprio sistema do sacerdócio, né, daquelas atividades levíticas, elas acabam.
Porque chega um momento que elas não são mais necessárias. A gente sabe, na cruz, ele se acaba, mas ainda assim o sistema de dízimos e ofertas não acabam. Por quê? Porque Deus quer que a gente entenda que todos os esforços da igreja, aliás, que tudo que acontece na igreja depende dos nossos esforços em termos de ofertas e de dízimos. Nós precisamos entender o nosso papel na obra, no sustento, na manutenção da obra de Deus. A gente não tem como se furtar a isso. Eu estava ouvindo recentemente e acabei encontrando em um dos comentários da nossa igreja o porquê Deus instituiu o dízimo. O dízimo, ele significa o quê? Ele significa que nós temos que devolver a Deus 10% de tudo que Ele já nos concedeu. Porque o sistema de Deus é assim, Ele ganha tudo. Aliás, Ele é dono de tudo, porém, Ele é dono de tudo e ao mesmo tempo que a gente devolve para Ele uma parte, Ele vai nos restituindo também. A matemática de Deus é incrível. A gente ganha, inclusive, muito mais do que aquilo que a gente devolve. E o número, vocês sabem que os números, eles representavam, para o povo hebreu, ele tinha significados, né? O número 7, por exemplo, é o número da perfeição. E o número 10, para o povo hebreu, era o número que representava aquilo que era o mínimo. Então, para o hebreu, o 10 era o mínimo. Então, quando Deus diz, olha, você vai separar a 10ª parte daquilo que você recebe, isso significa que você está devolvendo o quê? O mínimo. A mínima parte. Você não vai nem sofrer por causa disso. Ou não deveria, pelo menos. Se a mordomia, ela acaba sendo bem compreendida. Senão, a gente sofre. Né? Quem não entende a mordomia, acha que sempre está perdendo. Está devolvendo a Deus ofertas e dízimos, mas no fundo do coração, pensa, eu estou perdendo esse dinheiro. E começa a falar o quê? É para o pastor que vai usar, né? Desculpa básica, isso aí vai para o pastor ficar luxando. As coisas que a gente vai inventando para não sermos fiéis a Deus. E é interessante, quando a gente está numa espiral descendente espiritual, primeira coisa que sofre são os dízimos e as ofertas. Primeiro sinal de que a vida espiritual não está indo bem, pode ter certeza, é quando a gente deixa de ser fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas. E aí vamos lá para Levítico. Abram a Bíblia de vocês lá em Levítico. Levítico 27. Vamos folhear um pouco hoje. Levítico 27, verso 30. Levítico 27, verso 30, amém? Ainda tem gente procurando? Acha, Isaura? Pronto, só estou esperando você. Levítico 27, verso 30, diz o seguinte: também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor. Olha essa frase, santas são ao Senhor. Dízimo é santo. Não adianta a gente transversar e tentar fazer ajustes e justificativas. O dízimo é santo. E por mais que ele envolva um elemento de gratidão, porque é sempre bom a gente devolver a Deus, porque a gente é grato a Ele, o dízimo, ele é, na verdade, uma obrigação. Ele não é opcional. Claro que nós temos situações e situações dentro da igreja. Existem pessoas que não têm renda, existem pessoas, enfim, não vamos entrar nesses casos. Mas Deus, Ele instituiu o dízimo como algo sagrado. Ele disse, olha, você precisa devolver. E isso não é só por mim, não é só pela obra, é por você.
Eu estou tentando te ensinar alguma coisa. Eu vou até falar sobre isso daqui a pouco, certo? Mas a gente tem que entender que o dízimo Deus ordenou que nós devolvêssemos. Para que são usados os dízimos? Se o dízimo é santo, então ele só pode ser utilizado para fins sagrados, certo? Então os dízimos, eles basicamente vão sustentar a obra missionária, certo? Vocês não vão ver os dízimos aplicados em manutenção da igreja, por exemplo. Não é o papel do dízimo. O dízimo, ele é feito para que a obra de Deus avance. Ele é usado para que nós tenhamos essa convicção de que o evangelho, ele precisa caminhar. E nós precisamos estar envolvidos nessa obra, certo? Então, ele só pode ser usado para fins sagrados. Antes, no Antigo Testamento, a gente vê o quê? Os levitas que não receberam nenhuma herança de terras, de posses, eles eram sustentados por esse dízimo, certo? Eles eram sustentados por esses recursos. Após a crucifixão, o que aconteceu foi, Deus acabou com o sistema de dízimos? Não. O sistema de dízimos e ofertas continua, certo? E a gente vê, inclusive, Paulo falando sobre isso. Vamos lá para 1 Coríntios, vamos voltar lá para Coríntios. 1 Coríntios, agora no capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9. Veja, Paulo está fazendo aqui um paralelo entre os serviços levíticos e o ministério evangélico, que começou, obviamente, a partir do momento que que Cristo instituiu a grande comissão, certo? E aí ele está falando a respeito, está fazendo esse paralelo. Vamos lá, 1 Coríntios 9, versos 11, 13 e 14. Diz assim: se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens espirituais? Eu estou pegando só um trechinho aqui, tá? Esse capítulo é muito profundo. Verso 13 diz assim: não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam, e quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. De onde vêm esses recursos para sustentar o evangelho e os evangelistas? Vem dos dízimos, que tem esse fim sagrado de fazer com que a obra de Deus avance a cada dia mais e mais. E aí nós temos também, dentro desse aspecto, né, do tesouro, das possessões materiais, a gente tem também as ofertas. E essas sim, elas têm o teor de gratidão muito maior, né, vamos dizer assim. Ela envolve um teor de gratidão muito maior do que seria, por exemplo, os dízimos, certo? O tabernáculo no Antigo Testamento, o templo também. Tudo aquilo que era algo fenomenal, magnificente para a época, aquelas construções, todas elas foram feitas e a manutenção delas foram realizadas por ofertas voluntárias. Pode olhar o livro de Êxodo, pode olhar a história do povo de Deus. O templo, o tabernáculo, todos eram sustentados por ofertas voluntárias, ou seja, as pessoas devolviam a Deus o percentual adequado por gratidão. Certo? Eu estava vendo a respeito de qual era o percentual que se devolvia entre os hebreus, e eles devolviam entre 1/4 e 1/3 daquilo que eles tinham, tanto para obras dentro do aspecto religioso, como para obras caritativas. Veja, 1/4, 25%, ou seja, eles doavam mais de 25%. Eles devolviam e doavam mais de 25% daquilo que eles recebiam. E hoje, às vezes, a gente não quer sequer devolver nada além do dízimo.
Porque a oferta ela acaba sendo uma devolução, né? A gente fala dar ofertas, devolver dízimos, mas a oferta ela é uma devolução. E às vezes a gente não quer devolver a oferta, a gente acha que aquilo que Deus nos concedeu para no dízimo. E não é. Deus ele nos deu também a responsabilidade de devolvermos ofertas. Claro que o percentual cada um estabelece. Mas os hebreus da época, eles devolviam o segundo e às vezes o terceiro dízimo. Para que a igreja funcionasse, para que a obra funcionasse, mas que também o povo fosse assistido. Ou seja, eles também devolviam para a caridade. E aqui eu queria só deixar esse recado. Eu orei por Manaus, falar a verdade, irmãos, eu quase não consegui dormir ontem à noite pensando nisso. Pensando na situação de Manaus. Tirou meu sono, literalmente. E nós temos como ajudar. A igreja, através da ADRA, está lá. Você, pessoalmente, pode não ir, mas você pode ajudar a ADRA. Então, se Deus tocar no seu coração e Deus queira que Ele faça isso, procure o Instagram da ADRA, lá você vai achar como doar, vai achar conta, vai achar QR Code, tudo que você achar com uma facilidade incrível, para que as pessoas estejam lá atendendo, pessoas que estão morrendo, gente, morrendo asfixiadas. O que é isso? Não dá para entender. E nós precisamos estar presentes, mesmo que não fisicamente, mas as nossas ofertas, elas vão chegar lá. Como tem chegado em vários outros cantos que você nem imagina. A oferta que você devolve aqui, o pacto que você faz com Deus, você não tem ideia de como tem ajudado a obra e de como tem ajudado pessoas que estão passando por problemas reais, financeiros, passando fome, gente. Então a gente tem que levar mais a sério, a gente tem que ter uma relação mais saudável com os nossos recursos. As pessoas têm vergonha de falar de dinheiro. Toda vez que vamos falar em mordomia, tem que falar hoje sobre finanças. É mais fácil falar sobre templo, sobre talento, tempo. Mas toda vez que a gente vai falar sobre dinheiro mesmo, recurso que a gente tem, todo mundo fica, eita, essa é uma parte delicada, né? Porque mexe com esse órgão, né? Delicado também do corpo humano, que é o bolso. Né? E a gente não deveria ter tantos pudores com relação aos recursos financeiros, porque eles vieram de Deus. Teu emprego veio de Deus, teu salário vem de Deus. Você orou para conseguir o teu emprego, foi Deus, não foi só você não. Você deu uma força com as suas capacidades, mas Deus, Ele é o dono de tudo, e a gente precisa entender isso, gente. Senão a gente nunca vai ter uma relação saudável com aquilo que Deus nos concede. E lembrando, existe uma diferença entre posse e propriedade, e é isso que eu quero deixar claro aqui hoje. Nós temos posse, nós temos apenas uma posse dos recursos que chegam às nossas mãos. Nós não somos donos proprietários daquilo que nos chega às nossas mãos. E as ofertas, elas são um símbolo disso aí. Jesus dizia ao povo de Israel, sejam fiéis. O povo de Israel empobreceu? Não. Olha Israel hoje, tem problemas? Muitos. Mas Israel é uma nação bem-sucedida. Está até vacinando aí, a população está já à frente de muitos países, inclusive, né, para fazer esse parêntese aqui, está na frente de muita gente. Porque fidelidade compensa. E não compensa só materialmente. E Deus disse, olha, vocês não vão empobrecer. E quanto mais você doa, mais isso te beneficia, porque mais você recebe. Pode não receber mais dinheiro, às vezes você precisa se reorganizar. Reorganizar a tua vida. Por onde é que estão indo teus gastos? Com o que você está gastando o seu dinheiro? Ele está indo embora como? Tem pessoa que fala assim, vigi, nossa, o dinheiro foi embora esse mês, não sei nem por onde, não sei nem para onde foi, entrou e saiu. Como assim?
Organize-se. As coisas de Deus têm ordem. As coisas de Deus são bem feitas. Veja e reveja o que você faz, com o que você gasta, é necessário, não é? Porque nesses momentos finais agora da nossa história, Deus, Ele quer que a gente esteja sustentando a obra. Agora mais do que nunca. 2021 promete ser um ano muito difícil. E nós precisamos ser bênçãos para outras pessoas. Porque nós não somos só responsáveis, e Deus não nos chama a responsabilidade só com relação àquilo que Ele quer que a gente devolva, mas também com aquilo que a gente retém. E a outra porcentagem que ficou? Os outros 90%, 80%, né, para quem não é ofertante, 90%, ou pactuante. O que é que você faz com os outros 90%? Você se acha dono desses recursos? Eu me acho dono desse outro percentual? Ou Deus é o proprietário de tudo? Isso também precisa estar em nossa mente. Até o que Deus não cobra que a gente devolva. Tem uma coisa muito interessante aqui, que o livro Nisto Cremos, por favor, leiam, é um livro belíssimo. Ele traz essa reflexão para a gente, que diz assim: nossa atitude em relação ao dízimo demonstrará se compreendemos que neste mundo fomos colocados por Deus apenas como seus mordomos, ou então, rejeitando o princípio do dízimo, se nos imaginamos como os verdadeiros proprietários daquilo que foi posto em nossas mãos. E olha o que ele completa, ele diz assim: a partir da perspectiva de Deus, o principal valor do dinheiro está em seu uso para suprir as necessidades da vida, para a bênção de outros e para o sustento de sua obra. Então, para que os recursos que nós temos? Para o sustento da obra, para o sustento dos outros. Claro que o nosso sustento também. Não quer dizer que Deus queira que você viva uma vida como, sei lá, um ermitão por aí, né, que vai se isolar e deixar todos os recursos. Não é isso, irmãos. Deus quer que você seja equilibrado. E que Ele quer que você enxergue se você está usando os recursos que Ele te dá com sabedoria. E é isso. E às vezes não estamos usando com sabedoria. Né? E é como eu falei, a gente sempre vai achar que está perdendo alguma coisa. Se a gente não entende isso, a gente sempre vai achar, vai sempre doer no coração, devolver qualquer coisa, ajudar alguém. E a gente só vai tirar daquilo que sobra. A gente só dá sobra. Temos que nos policiar com relação a isso. A verdade é que nós somos um pouco ignorantes com relação ao sistema de dízimos e ofertas. O dízimo de oferta é o sistema de dízimos e ofertas é um sistema muito amplo, certo? Diz respeito a várias atividades, né? Tem pessoas que não sabem dizimar e tem comércio. Tem pessoas que, né, ganham de uma determinada forma e não sabem como tirar o dízimo daquilo. E às vezes a gente simplesmente não sabe a nossa posição como mordomos de Deus. A gente não entende o nosso posicionamento. E aí eu gostaria que vocês lessem, a gente está chegando ao finalzinho, Malaquias 3, a gente já conhece bem, Malaquias 3. Olha só o que Deus vem falar. Não vou falar aqui, não vou ler nenhuma novidade para vocês. Mas eu quero fazer uma análise sobre esse verso que a gente lê tanto. Malaquias 3, vocês sabem inclusive até de onde começa, né? A partir do verso 8, diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, ó nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra.
A vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Veja, o povo de Deus estava retendo e usando aquilo que era de Deus em benefício próprio. E Deus nada mais está dizendo aqui para eles o quê? A razão do empobrecimento, a razão da falta de prosperidade de Israel é a infidelidade. E ele faz uma repreensão severa, ele diz, olha, vocês são ladrões, vocês estão me roubando. Imagina roubar a Deus. Gente, roubar a Deus. E aí, ele diz, olha, eu tenho uma bênção para vocês, eu prometo bênçãos. Façam a sua parte. Façam o que vocês têm que fazer, façam o que foi pedido. Vocês não vão empobrecer não, provem, me provem. Eu estou garantindo a vocês que eu vou abrir as janelas dos céus. Provai e vede. Ele diz, eu não vou decepcionar vocês. Mas façam o que eu peço, e o que eu estou pedindo é o mínimo. Eu não estou pedindo um grande sacrifício. E antes mesmo, no verso 7, né, antes dele dar a repreensão, ele diz assim, antes da advertência, né, ele dá um convite de graça. Ele diz, tornai-vos para mim e eu vou me tornar para vocês. Entendam isso, eu não vou abandonar vocês. Não é por causa de 10, 20, 30% que você vai devolver para a casa de Deus ou para a obra de caridade, no caso de ofertas que vocês vão reservar para isso, que vocês vão empobrecer. Não vão. Agora vocês precisam confiar. E essa mensagem vai no coração de Israel e vai no coração de Israel espiritual, que sou eu. E é você. E essa mensagem, ela vem aqui, na verdade ela está direcionada para a sua mente. Vou tirar o alvo do seu coração e vou lançar o alvo na sua mente. O que Deus está falando para você hoje é muito sério. Ele diz, provai-me nisto, eu não vou te decepcionar, confie em mim. É o convite que Deus faz para nós. E Ele não nos decepciona, Ele não nos decepciona. Tanto nos decepciona que Ele, não nos decepciona que Ele enviou o quê? O seu Filho. Ele disse, olha, para você entender o que é uma entrega, vai o meu Filho. E Cristo não entregou alguma coisa que Ele tinha, Ele entregou a si próprio. Ele entregou a si mesmo. E a entrega que Ele quer que a gente faça, Ele quer que a gente siga o exemplo dEle. A entrega daquilo que a gente é e a entrega daquilo que a gente tem. Tem um verso que eu gostaria de ler, eu digo que eu vou quase terminando, mas na verdade não é verdade. Eu estava quase terminando, mas agora eu não estou mais terminando. Calma, tá certo? Não durmam, por favor. Olha só. Lá nesse livro aqui, quero deixar aqui, é você, Júnior, que está aqui com a câmera? Olha aqui, esse livro todo mundo deveria ler, todo cristão adventista deveria ter esse livro como livro de cabeceira. Conselhos sobre mordomia, livro riquíssimo, lindo, é um livro assim, fora do comum. E olha o que diz aqui a respeito da entrega de Cristo e o sistema, comparando com o sistema de dízimos e ofertas. Ellen White diz assim, falo do sistema do dízimo, contudo, como me parece mesquinho a mente, que pequeno preço. Como é vão o esforço de medir com regras matemáticas o tempo, dinheiro e amor em face de um amor e sacrifício incomensuráveis e que não se pode avaliar. Dízimos para Cristo. Ó, mesquinha esmola, vergonhosa recompensa daquilo que tanto custou. Esse verso me marcou na adolescência. Essa passagem aqui me marcou quando eu era adolescente. Porque o que é que ele está dizendo? O que é que ela está dizendo? Não dá para medir. A gente fica se amarrando para devolver o mínimo do nosso tempo. O mínimo do nosso tempo. O mínimo dos nossos recursos. E ela está dizendo aqui, custou tanto.
E a gente é tão mesquinho. Não tem, essa matemática não existe. Não existe como calcular essa matemática, porque o amor de Deus, a entrega que Ele fez, o sacrifício que Ele fez, não tem como medir por meio só do sistema de dízimos e ofertas. É só uma pequena representação, é um símbolo apenas. E a gente precisa entender. E aqui sim, eu estou caminhando para o final, certo, irmãos? Que Deus nos promete bênçãos. Bênçãos pessoais, bênçãos que também são levadas aos outros e bênçãos para a igreja. Em primeiro lugar, o que bênção pessoal a gente pode tirar desse sistema que Deus estabeleceu? Em primeiro lugar, ele estimula o nosso crescimento espiritual e o desenvolvimento do nosso caráter. Simples assim. Ajuda para que a ganância, a cobiça e o egoísmo, eles sejam colocados de lado. Quando Deus nos chama a sermos comprometidos com Ele sistematicamente, Ele está nos chamando, Ele está fazendo um convite para que a gente deixe o egoísmo de lado, para que a gente pare de pensar só na gente. Outra coisa também, Ele quer nos ajudar para que tenhamos hábitos de economia. Sim, tem pessoas que são absolutamente descontroladas com dinheiro. Eu já fui assim. Eu já fui absolutamente descontrolada com dinheiro. E me arrependo muito. Porque houve uma época que eu já ganhei muito mais do que eu ganho hoje. E passou. Tem uma música que diz, né? Dinheiro na mão, vendaval, né? Na minha mão já foi assim. Mas quando a gente amadurece na causa de Deus, a gente não pode ser irresponsável com aquilo que Deus nos confia. Essa é a verdade. Também tem uma bênção para as pessoas. Nós precisamos estar a serviço dos outros. E a igreja, irmãos, dizimar, ofertar e devolver a Deus tudo, ser fiel a Deus em tudo que Ele nos confia, também faz com que a igreja, de certa maneira, se exercite como um corpo e se fortaleça como um corpo se fortalece por meio do exercício. E que a mensagem, ela seja levada para as pessoas que estão no nosso entorno aqui, mais próximo, e para os confins da terra. Então Deus hoje confia em você. Deus confia na sua entrega, na entrega daquilo que você é, na entrega daquilo que você tem. Ele confia em você e é através de você e através de mim que a igreja vai cumprir nesses últimos momentos da terra a sua função, a sua missão. Nós precisamos entender que temos uma missão. E Deus está te chamando para fazer parte dessa obra. Co-obreiro. Ele está te chamando para ser co-obreiro, para ser mordomo. Para ser aquela pessoa que, quando Ele voltar, Ele vai olhar para você e vai dizer, muito bem, servo bom e fiel. Muito bem. Você tinha pouco, mas você foi fiel, eu te coloquei sobre o muito. E as coisas, as bênçãos eternas estão aí, prometidas, aguardadas e certas, para aqueles que realmente, e queira Deus que sejamos nós, que realmente querem ser fiéis a Deus. Então, o que Deus quer de você hoje é entrega e fidelidade. Não saia daqui sem pensar nessas duas palavras. E não se permita sair daqui sem um plano na sua mente. Porque mordomia é prática. Mordomia é algo que você tem que fazer. Não é algo sobre que somente meditar. Então saia daqui e faça um plano com Deus, ou faça um plano com Deus agora. Pedro vai cantar uma música. E enquanto Pedro está cantando, é o momento de você conversar com Deus, jogar de lado as máscaras, ser sincero, abrir o jogo e tentar fazer uma trajetória diferente, melhor e mais bonita. Que Deus nos abençoe.
Senhor, outra vez eu te peço, ouve minha oração. Quero estar sempre em tua presença, meu louvor te entregar, pois tu és meu Senhor, meu Pai amado, és meu Deus e meu Salvador. Entrego a minha vida, tudo que sou, tudo que tenho, entrego a ti, confio nas promessas que deste a mim, revelando-me teu amor. Eu louvo meu Cristo, meu Pai amado, serei fiel a ti. Meu Senhor, sei que eu fui criado para te adorar. Deixarei todas as minhas vontades para fazer teu querer. Com seu sangue limpou os meus pecados, aos teus pés eu me prostro, Senhor. Entrego a minha vida, tudo que sou, tudo que tenho, entrego a ti, confio nas promessas que deste a mim, revelando-me teu amor. Eu louvo meu Cristo, meu Pai amado, serei fiel a ti. Jesus, em teu nome encontro a esperança. Eu quero amá-lo, Senhor. Entrego a minha vida, confio nas promessas que deste a mim, revelando-me teu amor. Eu louvo meu Cristo, meu Pai amado, serei fiel a ti. Amém. Obrigada, Pedro. Só antes da gente orar, o Departamento de Mordomia está à disposição daquelas pessoas que estão em dúvidas, né, que precisam. Tem algumas pessoas que realmente, a gente fez recentemente uma pesquisa na igreja, tinha gente que não sabia o que era pacto, tinha gente que não sabia como se fazia a porcentagem, enfim, às vezes tem dúvidas que a gente são dúvidas reais. O Departamento de Mordomia está aqui para ajudar, quem quer que seja, pode nos procurar, tá certo? Tendo qualquer dúvida, a gente está à disposição de vocês, tá bom? E nesse momento, vamos orar ao nosso Deus, vamos falar com Ele e entregar tudo que nós temos nas mãos dEle. Oremos. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigada, Senhor, por todas as segundas chances que o Senhor nos concede. Nós te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Te pedimos, ó Pai, que nos ajude a sermos fiéis a toda prova.
Ajuda-nos a cada momento a nos entregarmos a Ti e a entendermos, ó Pai, que nada aqui é nosso, tudo vem de Ti. O Senhor é o dono de tudo, da nossa vida, daquilo que nós temos. E nós, ó Pai, queremos Te devolver aquilo que o Senhor nos pede. Nós queremos, ó Pai, ser fiéis em todas as áreas das nossas vidas. Então ajuda-nos, Senhor, porque nem sempre é fácil ser fiel, mas nós confiamos na Tua graça, nós confiamos na Tua misericórdia, nós confiamos, ó Pai, na Tua guia. Então fica conosco, ajuda-nos para que possamos na prática sermos bons mordomos, como fomos colocados aqui para sermos todos nós que nos consideramos filhos Teus. Mais uma vez te peço, fica conosco, nos perdoa as falhas, ó Pai. Eu sei que Tu entendes os nossos problemas. Então fica conosco, nos orienta acima de tudo. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe.